O tema do vídeo é economia, mas o tema específico de hoje, ou seja, a playlist específica de hoje é Introdução à Economia. E eu estou usando este livro do Mankiw. O link está na descrição, caso você tenha interesse. Foi um livro que eu utilizei na disciplina de Introdução à Economia na faculdade. E estou usando ele, porque eu gosto, na real, desse livro. O assunto de hoje é porque nem sempre os conselhos dos economistas são seguidos. Lembrando que os últimos vídeos que eu gravei tratei sobre o economista como conselheiro de políticas, então por isso que eu estou tratando de temas como análise positiva versus análise normativa, ou seja, declarações que tentam descrever o mundo como ele é, que é a análise positiva, e a análise normativa tenta prescrever como o mundo deveria ser. E no vídeo anterior eu tratei sobre os economistas em Washington, a quantidade deles que existem por lá. E hoje, para finalizar esta série, né, do ponto de vista de economistas como conselheiros de políticas, porque nem sempre os conselhos de economistas são seguidos. Bom, pensando em termos políticos, talvez seja até razoavelmente fácil pressupor por que os conselhos dos economistas nem sempre são seguidos. Temos que entender que os conselhos dos economistas, na verdade, são apenas parte dos ingredientes de uma receita complexa que compõe a economia, né? Que compõe, na verdade, o sistema político como um todo. Mas eu quero descobrir o que é que o Mankiw tem para nos dizer sobre isso. Qualquer economista que atua como conselheiro de presidentes ou outros líderes sabe que nem sempre suas recomendações serão ouvidas. Embora seja frustrante, é fácil entender o motivo. O processo pelo qual a política econômica é realmente feita é muito diferente do processo político idealizado, como apresentado nos livros de economia. Então, a política econômica que é realmente feita é diferente do processo político idealizado. No livro aqui do Mankiw, como é que ele apresenta a questão da política econômica? O foco principal de política econômica será uma questão: qual é a melhor política a ser seguida pelo governo? É o que ele propõe nesse livro. Agimos como se as políticas fossem determinadas por um rei benevolente. Depois que esse rei determina as políticas corretas, não há problemas para colocá-las em práticas. Mas agora ele faz a diferença no mundo real, né? No mundo real, encontrar as políticas corretas é apenas parte do problema de um líder. Às vezes é mais fácil. Depois que o presidente ouve as ideias, e aqui ele está falando de presidente porque é um livro norte-americano, então ele traz sempre esses exemplos de lá dos Estados Unidos. No mundo real, encontrar as políticas corretas é apenas parte do problema de um líder. Às vezes é mais fácil. Depois que o presidente ouve as ideias dos conselhos econômicos sobre as melhores políticas, ele também ouve outros consultores. Então não envolve somente economistas nessas questões sobre políticas econômicas, ele envolve outros consultores. Os conselheiros de comunicação o instruem como explicar as políticas ao público e tentam antecipar qualquer dificuldade que possa tornar o desafio mais difícil. Os conselheiros de imprensa informam como a mídia reproduzirá as propostas e que opiniões provavelmente serão divulgadas nas editoriais em toda a nação. Lembrando que a gente está falando aqui do exemplo americano. Os conselheiros sobre assuntos legislativos mostram a visão do Congresso sobre as propostas, quais emendas serão sugeridas e a probabilidade de transformar uma versão das propostas em lei. Os conselheiros políticos apresentam os grupos que podem apoiar ou se opor a elas, às políticas econômicas. Como tais propostas afetarão sua imagem perante diferentes grupos de eleitores e se elas afetarão o apoio para quaisquer outras iniciativas do presidente. Após analisar todas as informações, ele então decide como proceder. Então veja que numa política econômica, pelo menos do ponto de vista do governo norte-americano, os conselhos dos economistas nem sempre são seguidos porque envolvem diversos personagens nessa teia, né? Fazer política econômica em uma democracia representativa, como é o caso da norte-americana, é uma tarefa árdua e sempre há boas razões pelas quais os presidentes e outros políticos não levam adiante as políticas que os economistas defendem. Para finalizar o vídeo, os economistas apresentam informações cruciais ao processo político, mas suas considerações são apenas um dos ingredientes de uma receita complexa, que envolve conselheiros com assuntos legislativos, conselheiros de comunicação, conselheiros de imprensa, conselheiros políticos, entre
outros. Então, para resumir o vídeo de hoje, políticas econômicas, ou seja, os conselhos dos economistas, que são os especialistas nesses assuntos, nem sempre são seguidos porque envolvem, pelo menos na democracia representativa americana, envolve outros personagens, envolve outros ingredientes dessa receita complexa, como ele coloca aqui no livro. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, e no próximo já entrarei num outro assunto, e depois eu dividirei esse assunto em vários vídeos, que é por que os economistas divergem. Lembrando que nesse livro do Mankiw, ele traz algumas, que é o capítulo 2, né, pensando como economista. Então, pensando o economista como cientista, pensando o economista como conselheiro de políticas, que eu estou finalizando no vídeo de hoje. Vou fazer, talvez, acho que no vídeo seguinte eu vou fazer um apanhado geral disso. E depois começarei porque os economistas divergem. E eu acredito que seja isso aí. Valeu, até segunda-feira que vem, onde continuarei a playlist de Introdução à Economia.